Iniciou, o debate de hoje é Paulo Cogos versus Alexandre Lentes, conservadorismo libertário versus mutualismo. No caso, vai ser 3 minutos de fala para cada, e vai ter o quinto round, vai ser 6 minutos de debate livre. Primeiro vai ter a apresentação. O primeiro a se apresentar, no caso, é o Alexandre. Vou pegar aqui o seu nome. Alexandre, você tem 2 minutos para se apresentar. Feito. Meu nome é Alexandre Lentes, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 22 anos de idade. Estudo na Federal, ali na URGS. Também já estudei eletroeletrônica antes, no Senai, de passar por ali. E a minha linha teórica é mais anarquista mesmo. O que eu consigo abrir no máximo é pro niilismo e pro mutuarismo. Mas eu me consideraria anarquista, não sou anarco-comunista, anarco-capitalista, nada disso. Ok? Só isso? Só isso. Beleza, então, Cogos, você tem 2 minutos. Boa noite aos telespectadores, boa noite Alexandre, boa noite Sampaio. Meu nome é Paulo Cogos, não é Cugos, é Cogos. Cansado já de falar isso, mas tem que reiterar. Eu sou anarco-socialista, para quem gosta do termo. Na verdade eu não gosto desse termo, me defino como um conservador libertário, moral religiosa católica, e eu defendo o livre mercado na sua plenitude. Defendo a secessão como um caminho para isso. E moralmente falando, conservador com certa simpatia por valores do que se chama extrema-direita. É isso. Então, vamos começar, no caso, então, o primeiro tema, que é algo muito discutido ultimamente aqui no Brasil, é a cultura do estupro. No caso, são 3 minutos de fala para cada. O Alexandre começa, no caso, nesse primeiro tema. Então, Alexandre, você tem 3 minutos para começar falando sobre cultura do estupro. Pode começar. Posso mandar bala? Sim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu não gostaria de estar abordando a cultura do estupro e falar sobre feminismo. Isso daí, eu acho que, como eu sendo homem, eu não posso falar sobre feminismo. Então eu vou defender só o ponto de vista que realmente a cultura do estupro, sim, ela existe. E na sociologia da cultura do estupro, eu vou fazer agora uma introdução. Ela é estudada academicamente, tem uma discordância sobre o que define que é cultura do estupro ou não, e se determinadas sociedades preenchem os critérios para que possuam uma cultura do estupro. Comportamentos comumente associados com a cultura do estupro incluem culpar a vítima, objetificar sexualmente a vítima, trivializar o estupro, negar os estupros, recusa de reconhecer o dano causado por algumas formas de violência sexual ou abusos ou alguma combinação entre esses comportamentos. A noção da cultura do estupro foi usada para descrever e explicar comportamento dentro de grupos sociais, incluindo estupros dentro de prisões, em áreas de conflito, onde os estupros de guerra eram usados como uma arma psicológica contra as mulheres ou contra crianças. Sociedades inteiras já foram acusadas de possuir uma cultura de estupro. É interessante a gente ter esse debate, porque tem muita gente que diz que é mimimi, que isso daí não existe. E eu acredito que tá mais que na hora de quebrar, de avançar com isso daí e partir pra frente. E que a partir da educação, a gente se informando, a gente consiga mudar isso quando... Só isso. Pode ir, Sandro. Cogos, você tem 3 minutos. Pode começar. Bom, a minha posição é que realmente a cultura do estupro existe, mas não da maneira como as feministas dizem que existe. Elas simplesmente perverteram o termo, tanto estupro quanto o termo cultura. Provavelmente nenhuma feminista no universo leu T.S. Eliot. Nota sobre a definição de cultura. Elas não sabem que a cultura é uma coisa surgida, uma estrutura orgânica de uma localidade de maneira espontânea. Se elas soubessem disso, elas saberiam que onde existe realmente cultura do estupro, ela existe porque surgiu assim. Ela não foi imposta por uma sociedade patriarcal deliberadamente. Ela surgiu porque nesses locais onde existe cultura do estupro, não existem estruturas morais para conter. Então eu fiz uma lista dos lugares onde existe cultura do estupro. Uma é no mundo islâmico. Os muçulmanos realmente pregam a cultura do estupro. Outras
são povos bárbaros não evangelizados. Outra é na subcultura do funk, onde não existe nenhum resquício de conservadorismo moral e as músicas, as letras das músicas do funk realmente pregam o estupro. Outra seria na erotização infantil, mas não é uma coisa que foi imposta, e sim que surgiu no meio do ensino sexual que existe nas escolas modernas hoje. Talvez tenha sido a intenção do engenheiro social, mas ele explorou os mecanismos espontâneos e orgânicos, estruturais, que fazem surgir uma cultura, como colocou o T.S. Eliot. Então, ela não faz parte da sociedade tradicional, como nós conhecemos, e a feminista fala que faz. A cultura do estupro é perpetrada pelo estuprador e não por uma sociedade fora desse local. Então, as feministas acabam colocando a culpa na sociedade e não no estuprador. Então, elas perverteram todo o esquema de uma cultura do estupro, que é onde o estuprador realmente manda. E nenhum estuprador manda na nossa sociedade. Pelo contrário. Quando o povo pega o estuprador, eles lincham. Se ele vai parar na cadeia, ele é a última das criaturas dentro de uma cadeia. Então ela não faz parte da sociedade de moral judaico-cristã, e sim dessas localidades pervertidas. É isso. Então, Alexandre, você tem 3 minutos, e o pessoal está pedindo que quando um falar, mutem o microfone para o outro falar. 3 minutos você tem, Alexandre. Uma coisa que eu tenho notado bastante, e geralmente tem esse modo de botar a culpa no funk, de dizer que o funk ele acaba levando ao estupro em si, mas tem muitas outras músicas que fazem apologia ao estupro, como o rock clássico em si. Eu acho que o funk é mais naquela parte periférica, assim, que ele acaba influindo bastante. Mas eu acho que não é a música que faz o estrupador ou não. Eu tava lendo um texto interessante numa socióloga da Universidade do ABC, de São Paulo. Ela tava falando sobre o que dizem muito que, tipo, o estrupador é punido na cadeia, mas é só determinados casos de estupro, pelo que eu entendi. Ela explica que eles não aceitam de tu pegar uma pessoa, tipo, estranha, assim, na rua e estrupar isso, daí eles não aceitam, porque eles têm fora dali, na justificativa deles, mãe, esposa, filho. Mas tem esse negócio também de que se tá rolando uma festinha, alguma coisa assim, que é dentro da favela e que é entre conhecidos, se acontecer isso daí vai acabar sendo abafado. O que dizem que ocorre muito também dentro das universidades. Passa a palavra. Uhum. Cogos, você tem 3 minutos. Pode começar. Esqueci de desmutar o microfone aqui. Certo, eu concordo com o Alexandre que não é a música que faz o estuprador estuprar. O estuprador estupra porque ele é um degenerado moral, um sujeito de péssima índole, um psicopata, e não por causa do funk. Mas justamente o funk surgiu. As letras do funk que fazem apologia do estupro são essa forma espontânea de cultura que surgiu justamente de um ambiente tomado por esses canalhas estupradores. Porque não existe punição. E por causa da proibição das drogas e outros fatores que dão recursos na mão de criminosos, psicopatas, eles acabam sendo os donos do poder dentro da favela. Então eles acabam ditando as normas lá dentro. Mas o fato é que se existe alguma cultura do estupro, ela não está na Sala São Paulo. Ela não está no metal, por exemplo. Ela está no funk. É só ver as letras lá. Pegar as novinhas, não sei o que lá, as novinhas. Tudo aí é apologia do estupro. Agora, eu acho muito perigoso o argumento de que a solução para isso seria educação. Porque esse argumento já foi usado por uma assessora da ONU e o resultado disso seria 2 resultados perversos. Um seria dizer que o homem é um animal a ser adestrado, e não que ele tem uma moral inata, que é a verdade, e colocar a solução na mão do Estado. Então o Estado vai expandir o seu poder regulatório sobre o setor de educação, nós vamos ter uma demanda por políticas públicas nas escolas, o que vai aumentar o escopo do Estado nas escolas. Então é muito perigoso falar isso. E a outra é justamente o que causa o problema de abafar casos de estupro dentro da família, que o Alexandre até bem citou. Quando nós falamos que o problema do estuprador não ter sido bem educado, etc., nós estamos atenuando a gravidade do crime.
sendo que o estupro é um crime de extrema gravidade, tem que ser duramente punido. Então, acaba surgindo aqui um paradoxo. Quando nós falamos na cultura do estupro, no sentido feminista do termo, nós estamos justamente criando uma cultura do estupro verdadeira, porque estamos atenuando o crime, achando que a culpa é da falta de educação, a culpa é da sociedade, seja lá o que isso significar, quando na verdade a culpa é da perversidade moral do estuprador. E isso tem que ser punido individualmente. As feministas querem uma espécie de punição coletiva contra a sociedade, ao mesmo tempo que elas querem pegar leve com o estuprador. Eu acho isso paradoxal. É isso. Bom, então agora são 6 minutos de debate livre, no caso um debate sem regulação do moderador, no caso, lógico, se virar uma bagunça eu vou intervir, vocês têm 6 minutos de debate livre, no caso como o Cogos foi quem finalizou a fala agora, o Alexandre começa esse debate livre. Pode começar, Alexandre. Bom, eu gostaria de recomendar um teste do node8.com, Machismo na Música. Você consegue adivinhar o estilo musical só pela letra da música. É que geralmente fica essa especulação em cima do funk, que o funk é bagaceiro e tudo mais, mas sempre teve aquele funk que foi super pra frente, tipo, nem o MC Primo, mas esses caras foram perdendo espaço por causa da mídia também. A mídia ela acabou vendendo muito esse som comercial, que é o do pega novinha, coisa assim, bota novinha pra dentro do baile, essas coisas que não tem fundamento. Eu acredito que havia pela educação, mas não pelo Estado, porque o Estado não tem capacidade para isso. O Estado ele só pensa em alienar as pessoas e manter elas dessa forma para que continuem tendo representantes no governo. Mas eu vou te passar a palavra, vamos ver. Pode ser. Pode ir lá, Cogos. Eu sempre esqueço do microfone. Sim, mas concordo com você que o Estado não tem nada o que fazer nessa situação, em termos de educação, mas a solução para o estupro não é educação. A educação serve para fazer com que as crianças se comportem de maneira aceitável e tenham acesso ao conhecimento. Essa é a função da educação. Agora, como dizia Arquimedes, você educa as crianças. Mas, se não der certo, você pune os adultos. Então, no caso, nós temos que punir os estupradores. E aqui, se o estuprador for criança, eu sou a favor de punir também. Sou a favor de acabar com esse negócio de maioridade penal. Mas o fato é, o estupro não tem nada a ver com o que as feministas acusam. O estupro não tem nada a ver com uma sociedade patriarcal, uma sociedade burguesa, uma sociedade cristã. É justamente a sociedade burguesa, cristã, capitalista, que coibiu o estupro e protegeu as mulheres por séculos. E é justamente a queda desses pilares da civilização ocidental que está gerando esse problema desde o estuprador em si até o sucesso dos funks que fazem apologia ao estupro. Não é a sociedade ocidental tradicional que é a destruição dela. O Paulo Freire ele tinha a mania de dizer que tu educa as crianças para não precisar punir os adultos no futuro. Eu acredito que a educação ela precisava seduzir mais as pessoas do que a bandidagem assim, na rua, a criminalidade em si. A educação ela tinha que ser de uma maneira diferente, que tu não precisasse estar entrando para a escola sabendo que tu tem que ser vendido no mercado de trabalho para tu poder receber um salário de miséria e sobreviver. Eu creio que as pessoas elas deveriam de estudar mais o que elas querem, elas deveriam de ser potencializadas nas áreas específicas que elas gostam de atuar. E que não tem lugar para colocar esse tipo de mão de obra. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu tô querendo me formar em física agora, em licenciatura. O salário de professor é uma merda, assim, né? Federal. Aqui no estado ainda estão recebendo salário até parcelado. Então, que incentivo tu tem, assim, pra te formar como professor e seguir em frente uma carreira? Aí, nós estamos falando sobre educação. Sobre a questão de uma educação mais controlada pelo Estado e menos controlada pelo Estado, e pelo jeito nós dois concordamos que a educação devia ser mais regulamentada. Porque pobreza, miséria, são realmente causadas pelo estatal, mas elas não têm nada a ver com a criminalidade. Elas não devem nem servir como atenuante para o
praticamente. O que causa a criminalidade é a pobreza moral, não a pobreza material. É a índole ruim mesmo. O pobre é a principal vítima do crime. O pobre tem os recursos para bater o crime. Então, a qualquer momento que a sociedade relativizar o crime, o principal prejudicado vai ser o pobre e a pobreza vai ser espiritual. Então, a solução para o estupro é matar o estuprador, não tem outra. É matar o estuprador. As pessoas estão relativizando esse negócio. A culpa do homem ocidental. Não, a culpa é do estuprador. A culpa do estuprador. Então, claro, qualquer tipo de relativismo vai tirar o foco da coisa. O problema, Kogos, é que daí os estupradores nunca vão parar de morrer. Nunca. Sempre vai ter morte, 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 morte. Então, a única coisa for coerção, só for punição e não tiver educação em cima, não vai resolver, não vai estancar o sangramento. Vai continuar sendo a mesma coisa sempre. Você está assumindo que o estuprador é uma pessoa normal. Ele não é. Você não vai educar o moleque para ele sentar na mesa direito e não falar de boca cheia, uma atitude de criança. O estuprador não é. O estuprador tem uma atitude antinatural que não condiz sequer com a natureza humana. Ele é um psicopata, ele é um sujeito anomalamente ruim, mau caráter, para cometer um crime desse. Então isso não vai corrigir com educação. Você corrige com bala na cara. Vai morrer um monte de estuprador? Tá bom, então eu vou continuar matando. Vamos fabricar munições. E o preço da liberdade é eterna vigilância. Enquanto existe humanidade, enquanto existe estupro, vai ter que ter alguém armado para matar esses caras. É que, geralmente, nós reproduzimos muito do meio onde a gente vive. Só que o meio onde a gente vive, ele é construído por nós. O tempo acabou. Acabou? Acabou. No caso, agora, o tema agora é... Cadê? O tema agora é armamento civil. O Cogos, no caso, começa esse tema, já que o Alexandre começou primeiro. E o Cogos, você tem 3 minutos para começar sobre armamento civil. Bom, armamento civil é um direito natural. As pessoas têm direito de se armar para se defender. A premissa é, as pessoas têm direito à vida, certo? Nós vivemos num mundo onde existe a maldade. Está na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e as pessoas têm direito à vida, como é que você vai garantir os direitos à vida na prática? Com meios de defender a vida. Qual é o melhor meio de defender a vida? É o armamento. As armas existem justamente para a defesa. Algumas pessoas usam para o ataque, o que justifica ainda mais que existam armas para a defesa. Aí vem o governo e controla as armas. Por quê? Porque o governo está preocupado com a nossa segurança? Não. Se o governo estivesse preocupado com a nossa segurança, ele tomaria medidas como isenção de imposto para a arma. O que o governo quer? Controle. E controle de armas não se trata de controle de armas, se trata de controle de pessoas. Justamente o governo quer que as pessoas sejam gado, que eles sejam o mais dócil possível, para que o governo possa abusar dos cidadãos sem risco de retaliação, sem risco de levantes contra o poder estatal. Por mais estatista que o Thomas Jefferson fosse, ele era um hipócrita, ele tinha escravos, ele falava em liberdade, mas ele tinha escravos. Ele matou índio, não prestava. Mas até ele disse que a principal função do armamento é fazer o governo ter medo do povo. Essa é a principal função. Então uma pessoa tem que ter na sua casa uma pistola para se defender de estupradores, uma espingarda para se defender de assaltantes e uma bazuca para defender o direito de ter as outras 2 armas. Esse é o meu ponto. Bom, Alexandre, você tem 3 minutos. Eu acredito que não faz a diferença não tu tá armado. Não adianta eu ter um fuzil, um 762 em casa, não ter treinamento pra usar isso daí. Não adianta eu ter uma pistola também, não ter treinamento. Não adianta ter uma bazuca e outra. Se tu pegar um índice de violência nos países onde o armamento civil ele é liberado e comparar com onde o armamento civil é proibido, tu vai ver que é muito semelhante os níveis de violência. E tem que observar assim, tipo, dados dos países semelhantes, tipo, não comparar, sei lá, a Etiópia com a Suécia, isso daí não vale, assim. Acabou? Só isso? Bom, então o Cogos tem 3 minutos. Pode ir, Cogos. A melhor maneira seria comparar um país antes de uma proibição e depois de uma proibição
E as estatísticas mostram, quem quiser pode ler no meu artigo, Instituto Rothbard, Paulo Cogos, em defesa do armamento da população. Eu tenho um gráfico ali mostrando os índices de homicídio na Inglaterra antes e depois da proibição, e na Jamaica, antes e depois da proibição. São dois países bem diferentes, mas em ambos os casos, os números de homicídio explodiram depois que proibiram as armas. Isso vale para todo lugar onde as armas são proibidas. Pega o Paraguai, por exemplo, um país que durante muito tempo foi menos estruturado que o Brasil, hoje está melhor até, mas lá os índices de criminalidade são dos mais baixos da América Latina, porque vende arma no supermercado. No Brasil, depois do Estatuto do Desarmamento, a criminalidade piorou. Nós já estamos batendo aí em 60 mil homicídios por ano. O bandido desgraçado do Márcio Tomás Bastos, que foi quem colocou aqui o Estatuto do Desarmamento, ele confessou. Não é para desarmar o povo. Desculpa, não é para desarmar bandido, é para desarmar o povo. É para o povo não ter armas. O Márcio Tomás Bastos confessou. Então a pessoa precisa ser muito ingênua para acreditar que desarmamento desarma bandido. Desarma só as pessoas de bem, e elas ficam à mercê do bandido. Aí o bandido vai cometer mais crimes, porque agora não vai ter ninguém para retalhar. Então é óbvio que a criminalidade vai aumentar. E sim, o treinamento é necessário para você operar uma arma, mas se uma pessoa for prudente, ela vai treinar para usar essa arma. As pessoas treinam para usar as coisas. Agora, quem decide o quão bem uma pessoa está treinada é a própria pessoa que vai usar a arma. O quanto é um bom treinamento para usar um fuzil? O cara precisa ter passado pelo BUD dos SEALs, pela escola Ranger? Não. Agora, se o governo decidir isso, ele vai dificultar ao máximo. É o que governos fazem. É isso. Bom, então, Alexandre, você tem 3 minutos. Ele precisa saber acertar um tiro, né? Uma sociedade que seus cidadãos andem armados, eu acredito que seja uma sociedade muito doente, assim, porque numa sociedade dessas, eu não me sentiria nem um pouco à vontade de saber que um cara que tá do meu lado, assim, ele pode estar armado, tipo, eu tô no trânsito e daí quando eu vou discutir com o babaca ali, e o babaca no trânsito vai estar armado, e eu vou estar fudido. Como é que eu vou ter dinheiro pra mim poder comprar uma arma se uma arma é cara? O preço das armas iria baixar? Se fosse assim, eu acredito que não, porque lá nos Estados Unidos que as armas são legalizadas, teve aquele caso lá da boate, agora foi há pouco tempo que mataram acho que 40 pessoas, né, numa boate GLS. O preço do armamento lá subiu, tá ligado? As ações das armas subiram por causa disso. E eu acredito que uma pessoa armada também tem 10 vezes mais de chance de achar que a outra pessoa também tá armada. Que ela vai ter algum tipo de reação, então o cara vem com a arma em ti e já ele vai te dar um tiro. Tu tem uma arma é pra tu matar alguém. Independente, tu tá saindo com ela na rua, tu vai fazer isso. Uma hora ou outra. Acabou? Bom, então, Cogos, você tem 3 minutos. Justamente o preço das armas subiu depois que teve o atentado lá na Boate Pulse, por causa da incerteza de regime e da expectativa dos cidadãos de que o governo venha a aumentar a proibição ou o controle das armas por causa disso. Porque democratas e outro tipo de estatista aí, eles gostam de usar esses atentados trágicos como desculpa para implantar controle de arma. Quando tem uma tragédia dessa, as pessoas têm a expectativa de que o governo vai proibir. Então o que elas fazem? Elas começam a estocar arma e munição antes que o governo proíba. Isso em economia se chama um choque de demanda. Então é claro que os preços sobem. Mas num livre mercado, onde não existe a expectativa de que haja um governo para proibir as armas, os preços vão tender a baixar por causa da tecnologia. Hoje eu tive uma discussão com uma amiga minha esquerdista, e ela estava justamente falando, mas se liberar as armas, qualquer pobre vai ter arma. Falei, não é isso que nós queremos? Queremos que os pobres possam ter a sua própria segurança. Eles não podem contratar uma empresa de segurança de elite, mas eles podem fazer a própria segurança. Agora, mesmo para quem não tem dinheiro para comprar arma, eles estão mais seguros quando as outras pessoas em volta tiverem armas. Porque eles são os free rider, são caronas. Se todo mundo tiver arma, eu me sentiria mais seguro. Porque eu sei que ninguém vai ter coragem de fazer o que aquele terrorista fez. Vai tomar tiro. Se todo mundo tivesse arma, numa briga de trânsito, ninguém teria coragem de ser o primeiro a disparar. Porque ele vai tomar de volta. Então, acaba sendo aquilo que o Robert Heinlein falava. Uma sociedade armada é uma sociedade educada. Era assim no Velho Oeste, qualquer dona de casa ali tinha um fuzil, uma espingarda, aliás, e chegou ao ponto de ter 5 homicídios na região do Velho Oeste ali num período de 30 anos. Isso é muito superior a hoje. Hoje sim, nós temos o caso de que qualquer babaca aí atira.
Hoje sim, o cidadão de bem, prudente, racional, está indefeso diante das pessoas irracionais, diante das pessoas extremamente agressivas e psicopáticas. Porque nós estamos desarmados. Então o psicopata faz o que ele quiser. Na boate gay, lá onde o terrorista entrou, se tivesse um frequentador armado, a tragédia teria sido mitigada. É só com uma arma que você para um vilão armado. Não tem outro jeito. Bom, Alexandre, você tem 3 minutos. Os 3 minutos é do livre ainda ou não? Não, Não, livre não. depois da 3 sua minutos fala. não. Tá. Eu creio que numa sociedade onde as pessoas têm que estar andando armado para poder impor os seus direitos para as outras pessoas, primeiramente que isso fica sendo muito ruim pelo lado de que também vão ter pessoas que, tá, e se eu quiser produzir o meu próprio armamento em casa, isso daí também seria legalizado ou não? Eu teria que comprar só de grandes indústrias? Eu acho que a questão tipo, do armamento civil teria que primeiro resolver toda a estrutura do país, porque da maneira como está atualmente, assim, não dá de maneira nenhuma, porque primeiro que só os ricos teriam armas, depois o Kogo citou agora que o fato, tipo, se uma pessoa ela tem arma, ela vai proteger as outras que estiverem junto dela, mas o problema é se a pessoa que estiver armada, ela for o problema, assim, das que estiverem desarmadas. Fica a critério também. Ele citou que ficaria mais fácil coibir estupro ou um assalto na rua, coisa assim, mas e se fosse a situação contrária também, eu creio que a sociedade iria ficar mais perigosa, mais violenta também. Eu vou deixar o resto pro debate livre. Bom, então vocês possuem 6 minutos de debate livre. Podem começar. Bom, é o seguinte. Quando o Alexandre fala que só os ricos teriam armas se as armas fossem liberadas, seria bem o contrário. A indústria de armamento poderia ter vários demandantes que hoje não podem comprar armas. Então, o setor cresceria, a concorrência cresceria e com a concorrência os preços baixariam. Mesmo num cenário de pesadelo, onde realmente as armas fossem caríssimas e só os ricos tivessem, a liberação das armas geraria, mesmo nesse cenário distópico, uma concorrência entre os ricos. O primeiro que incorresse em agressão queimaria capital, já que sem governo não poderia socializar os custos da agressão. Então, provavelmente, a energia dos ricos armados seria usada para proteger comunidades de pobres que pagassem um pouco dinheiro que eles ganham. Então, os pobres poderiam se juntar e contratar um desses ricos para proteger. Ao passo que a sociedade fosse se desenvolvendo e as camadas mais baixas fossem tendo a sua posição social elevada, o que acontece no capitalismo, as armas iam se difundindo. Agora, você falou em corrigir a estrutura social do Brasil. Há muito tempo atrás, na época de Lampião, quando o Brasil era muito mais pobre que hoje, o Lampião invadiu uma cidadezinha lá chamada Mossoró. Aí todos os cidadãos de Mossoró tinham armas, o Lampião foi recebido a bala lá e teve que ir embora. Foi uma das poucas cidades que resistiu ao Lampião. E quem era o Lampião? Era um bandido, assaltante, estuprador. Graças a Deus a cidade armada se protegeu dele. Então a arma cria essas estruturas que incentivam o comportamento moral. Você não precisa estruturar o Brasil primeiro. Quando você fala vamos estruturar o Brasil primeiro, você só está falando do governo, tenha mais poder, faça a sua engenharia social e aí quando você quiser você dá arma para nós. Isso vai ser no dia de 31 de fevereiro, que não existe. E quanto a produzir seu próprio armamento, eu sou completamente a favor. Pega uma impressora 3D aí e produz o tanque de guerra que você quiser. Tu gosta desse tanque de guerra, hein? Tá, mas isso daí não geraria mais uma forma de exploração? Tu disse que no capitalismo as pessoas tendem a se elevar de classe social, mas eu não tenho percebido muito isso daí, não, de chegar a um ponto de que seja tudo igualitário, mesmo tendo concorrência entre as empresas ou Cogos. E fosse, sei lá, ter um financiamento coletivo para pegar uma empresa privada para determinada região. Tem que ver que esses caras, às vezes, eles têm até acordo diretamente com o tráfico ou a violência
da cidade, de tipo, onde eles colocar a placa deles ali, com certeza o bandido não vai ir, tá ligado? Não é pelo fato dele estar armado ou não. Então é uma questão bem diferente, assim. Se tivesse uma proteção num vilarejo, acho que, ou vilarejo, estou dizendo comunidade, uma vila, uma favela em si, só quem contribui com o contratante que teria essa proteção real. Então, as outras pessoas que não estivessem contribuindo, mesmo sendo liberado o armamento, elas estariam com um perigo muito maior. Não é para isso que as associações comunitárias servem e não é assim que elas se comportam ao longo da história. As associações comunitárias funcionam com normas sociais, espontaneamente geradas, baseadas num princípio de subsidiariedade. Então as pessoas querem se sentir seguras. O que geraria segurança para as pessoas seria saber que mesmo numa emergência onde elas não pudessem contratar alguém diretamente, elas estariam protegidas. E esse seria o contrato que permearia essas relações sociais e que realmente acontece. Então, por exemplo, em Amsterdã, século XVII, os voluntários faziam a ronda das comunidades ali porque eles queriam proteger suas famílias, seus amigos, seus negócios, suas mulheres, seus filhos, não é? Você está imaginando que a sociedade é atomista. A sociedade não é atomista. Ela é uma miríade de relações. E essa miríade de relações geraria um arranjo onde a proteção militar ou policial seria subsidiária em relação aos indivíduos mais fracos, porque qualquer um pode estar numa posição de fraqueza a qualquer momento. Então interessa que os contratos sejam subsidiários. Agora, quando você dá poder para o Estado ou para o traficante, aí você tem o surgimento de um monopólio. Esse monopólio que eu quero combater. Monopólios surgem quando existe assimetria de poder, e proibir armas é dar assimetria de poder, se não para o mais armado, pelo menos para o mais forte fisicamente. E aí ele vai conseguir as armas que ele quer. Tu diz isso daí no caso de milícias também. Depende do arranjo. Se for monopolista, aí vai dar problema. É, o que geralmente acontece nas favelas, pelo menos, que se vê. Por falta de livre mercado. Livre mercado, e daí se gerar uma. Esse termo a gente pode deixar mais pra frente. Se geraria uma burguesia dentro da favela. Sim, esse é o ponto. Se chama elite natural. Para isso daí precisaria legalizar todas as drogas. Concordo. Tem que liberar as drogas. Enquanto não liberar, os traficantes vão ter poder. Bom, alguém tem algo para falar? Falta só 28 segundos. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Dá pra falar Não. um negócio da cultura do estupro? Pode. Vai falar. A Camille Paglia, que é uma grande crítica do feminismo, ela diz que quando você encara o problema do estupro como uma questão educacional, as mulheres acabam confiando que elas podem educar um estuprador. Então elas se tornam menos seguras. É isso. Só um pouquinho. Voltei aqui. Bom, então, apitou aqui o relógio. O bip. Então, o próximo tema, no caso, cadê? Pena de morte, o próximo tema. Bom, o Alexandre começa esse. Você tem 3 minutos, Alexandre. Bora lá. Bom, a pena de morte, ela já foi até um processo legal antigamente, hoje em dia ela foi proibida, mas alguns estados ela ainda é liberada. A gente estava até debatendo isso daí para ver se poderia haver uma liberação da pena de morte no Brasil. Eu creio que não tenha como ocorrer hoje em dia, porque acontecem muito crimes que eles não são bem investigados e quando vê a pessoa é punida por anos e anos e imagina se uma dessas pessoas acaba sendo morta, tá, mas aí são exceções mesmo. O que eu penso realmente é que, como eu tinha citado antes por Cogos na parte ali do estuprador, que não adianta tu começar só corrigir, assim, ser coercivo, assim, tipo, matar, ou até mesmo só, tipo, prender, vai ter uma hora que os presídios vão lotar, assim, ó, vai estar, mais da metade da sociedade vai estar dentro dos presídios, assim. Que tem, dentro do anarquismo, se der uma acompanhada, tem bastante uma luta anticarcerária, e toda essa revolução, ela se dá pela parte da educação. Mas para isso, a gente teria que tirar a educação da mão
do Estado, tanto dos partidos também, porque isso acaba intervindo, porque a gente fica dentro de um molde onde eles escolhem o que é melhor a gente saber, uh, qual vai ser a nossa formação para o mercado de trabalho. As escolas, elas não são atrativas. Tu vai entrando para a escola e, tipo, aos poucos meio que vai cortando teus sonhos e coisas que tu quer fazer para tua vida, porque tu vai te moldando para o mercado de trabalho, tu vai te moldando para a faculdade, tu vai se incluindo dentro da sociedade. E o que eu creio ser totalmente contra a pena de morte seria isso, que eu acredito que todo ser humano ele tem, ele pode receber uma segunda chance, e no caso já do estuprador e do assassino, que tipo, tá, eles não são realmente, eles perderam a humanidade já, quando eles chegam nesse nível assim. Mas dá pra evitar. Eu acredito que se tiver um trabalho de base assim desde o início, na construção do caráter dessas pessoas, elas podem mudar, elas têm a chance de mudar. Mesmo o meio que elas vivem, social sendo muito ruim, elas podem começar a ter escolhas dentre o meio que elas vivem e construir um novo meio. Só isso? Bom, Cogos, você tem 3 minutos. O que acontece no Brasil é o contrário. Não é inocente que é comido. Acontece também, mas o problema do Brasil mesmo é que 92% dos homicídios não são solucionados. Esse é o problema. Agora, quanto a punir inocentes, a pena de morte é um argumento a meu favor. Porque à medida que você tem penas duras e merecidas para os criminosos, há uma pressão para um aumento do aprimoramento processual. Já que a pena vai ser dura, então nós temos que ter certeza que o cara é criminoso. Isso gera uma pressão para aprimorar os meios forenses e o direito processual, para não punir inocente, justamente porque a pena é grave. Presídio lotado. No caso de estuprador, no caso de assassino, de sequestrador, você joga uma granada lá dentro e abre um espação, uma clareira. Resolveu o problema. Os presídios estão lotados porque tem muita gente que não é criminosa e está presa lá dentro. Por exemplo, vendedor de droga. O cara estava com uma maconha lá, está preso. Não devia estar. Sou negador de imposto, contrabandista. Agora, se o cara cometeu um crime e a justiça preconiza que ele seja preso, a justiça natural, ele tem que ser preso. O presídio lotado, a condição é ruim, aí como dizia o Bolsonaro, é só você não roubar, é só você não estuprar que você não vai pra lá, pra Pedrinhas, caramba. Acabou. Agora, quanto à educação, pensa o seguinte, pensa no homem no estado natural ali, nos tempos primevos da pré-história. Não tinha educação nenhuma ali, a não ser a moral inata do homem, os costumes locais e a educação da família. Isso foi suficiente para que nós pudéssemos vencer os mamutes, os tigres, dentes e sabres e as idades do gelo e chegar até aqui. Se tivesse leniência com bandido naquela época, nós teríamos sido extintos. Não tinha a criminalidade que tem hoje, porque interessava para as tribos manter um mínimo de ordem. Do contrário, nós não chegaríamos até aqui. E não tinha escolinha para fazer trabalho de base ali na pré-história. Talvez seja justamente esse a explicação do sucesso. Porque hoje, nas escolas, ensina um monte de lixo para as crianças. Ensina os homens que as virtudes masculinas são erradas, então transforma eles num bando de masculados. Ensina a ter leniência com bandido, ensina que o Estado vai resolver todos os nossos problemas, e o resultado é esse. Então, talvez a educação, nesse sentido, a educação formal do MEC, não seja a solução e sim um problema. Agora, quanto à ressocialização, isso é uma tapa na cara da vítima. Por que você quer dar uma segunda chance para um estuprador, para um assassino? Ele destruiu uma família. Pensa na perspectiva da vítima. A mulher tem o marido dela, ela é dona de casa, tem um filho, aí vem um bandido e mata os dois. Ela está desamparada, destruída, arrasada. Daqui a 10 anos, ela vai abrir o jornal. Qual notícia ela vai querer ver? Que o bandido continuou na vida louca ali, foi morto por um traficante? Isso lavaria um pouco da honra dela. Ou que agora ele tá lá, casou, tem um emprego, tá dando palestra. Isso seria um tapa na cara dela. Então, ressocialização não é um objetivo. Ressocialização, juridicamente falando, é uma palavra vazia. Senão um tapa na cara da vítima. Então, o cara matou, tem que ser morto. O cara estuprou, tem que ser empalado. Acabou. Cogos, seu tempo acabou. Bom, você tem 3 minutos, Alexandre. Não seria sobre ressocialização que eu tava falando. É que o Kogo, se todos eles morrerem, então eu não vou querer que no futuro exista mais deles. Não vou querer que isso daí seja uma coisa frequente.
Para a nova sociedade que viria, teria que haver uma segunda chance para ver qual foi os caminhos, quais as escolhas que esses caras tiveram que acabaram levando eles para isso. A escola tem que acabar mudando isso daí. E a parte da construção de base, tipo, em escola é uma coisa que nunca existiu, assim, e fica até difícil especular em cima disso. Porque geralmente quando se fala de construção de poder popular, tu já pega e pensa em partido político e iludindo a gurizada, assim, juventude, para esse negócio como Uni, deixa eu ver o que mais, UGES, essas porcariazadas aí tudo. Então, o que poderia ocorrer realmente, que se fosse ter uma pena de morte, é que no futuro não fosse mais necessário ela. E o que ocorre é que a gente fala muito de que o Estado ele não tem a capacidade de conseguir exercer essa função e realmente ele não iria ter. Então qual seria a solução? Você um querer privatizar as coisas. Só Acabou? isso. Uhum. Certo, então, Cobos, você tem 3 minutos para deixa eu reajustar o tempo. 3 minutos, Cobos, pode começar. Nós estamos esquecendo aqui da principal função da pena de morte, que é fazer justiça. Não importa, no momento que há um crime, principalmente da perspectiva da vítima, o que aconteceu, se o cara, quando era pequeno, teve algum problema com a família, se o Estado fez ou deixou de fazer tal coisa. O fato é, um criminoso lesou um inocente. E isso tem que ser reparado. A justiça tem que ser feita. Essa, na verdade, é a única função da pena de morte. E é verdade, a pena de morte reduz a criminalidade porque aumenta o poder dissuasório dos mecanismos legais. Um bandido tem medo de ser morto, então vai ter menos crime. Isso é um brinde, isso é um acessório. O importante da pena de morte é fazer justiça. Agora, pensa o seguinte. Vamos supor que exista uma máquina, um cenário hipotético, que consiga transferir a vida de um assassino para a vítima que ele matou. Então você coloca o assassino no aparelho, os elixires vitais ali são transferidos para a vítima. Óbvio que se existisse um aparelho assim, isso teria que ser usado, porque se eu roubei o seu relógio, eu tenho que devolver o seu relógio no mínimo. Se eu roubei a sua vida, eu tenho que devolver a sua vida no mínimo. Então, é claro, o reductio ad absurdum, provamos a pena de morte. Agora, o fato de que nós não podemos trazer a vítima de volta, esse aparelho aí não existe, é um agravante, não é um atenuante. Então, a pena de morte, por muito mais razão, tem que ser aplicada. Agora, um médico, o médico causa uma lesão num paciente por negligência, por imperícia ali. Ele tem que pagar por isso. E um assassino que comete isso deliberadamente? É isso. Já acabou? Já. Bom, então vamos para o debate livre, 6 minutos. Alexandre, pode começar. Feito. Um assassino, com certeza, eu acredito que teria que ser dado à vítima, ela escolher o que ela vai fazer com ele ou não. Se ela vai escolher perdoar, se ela vai escolher matar, se ela vai escolher prisão perpétua pra ele. Tu tinha falado antes uma coisa que tinha me ficado na cabeça, mas eu me perdi. Tu pode continuar assim que depois eu volto em questão. Bom, já que você falou isso, eu vou fazer uma pergunta pra você. Um cara matou toda a sua família. E aí te deram a chance de escolher a pena. Qual que você escolhe? Depende qual foi o motivo que ele matou minha família. Foi latrocínio. Latrocínio. Ele matou pra roubar tudo que vocês tinham. Eu escolheria que ele perdesse todos os bens dele e ficasse em prisão perpétua. Em que condições a prisão perpétua? Normal, sem cárcere privado. Não, mas peraí, mas me fala mais da prisão perpétua. Ele teria que trabalhar? Como é que seriam os privilégios, os deveres? Se ele tivesse que trabalhar, ia ser gulag, né? Que não deixaria de ser interessante também. Mas
Eu acho que hoje em dia o preso ele pode ter uma pena sim dele ter que trabalhar. Tem o serviço comunitário, mas acho que não tem mais aquele serviço tipo botar os caras pra construir ponte, essas coisas assim. Tem um condado lá nos Estados Unidos, no Arizona, chama Condado de Maricopa. O xerife lá chamava Joe Arpaio. Sabe como é que ele fazia com os presos? Ele colocava um uniforme rosa, pra humilhar mesmo, colocava Eu já uma vi. corrente, tem que fazer isso mesmo. E os caras trabalhavam lá com calor de 50 graus. Aí o preso reclamava, tá 50 graus aqui, eu tô trabalhando. Bom, tem soldado lutando na guerra com uma mochila muito mais pesada que essa sua ferramenta aí, e ele não cometeu crime nenhum. Ele está servindo a pátria. Claro que eu não concordo com esse nacionalismo aí de servir a pátria, mas veja o argumento dele. Resultado, a criminalidade caiu um monstro ali em Maricopa e ele foi eleito xerife ano após ano. Agora, não tem nada a ver com Gulag. No Gulag eram presos políticos. Você está comparando preso político com assassino. Agora, o que eu faria se fosse comigo? Eu torturava um cara desse. O cara ia pedir para morrer, eu não ia matar. Será que era só presos políticos também? Ah, não, tu mataria se fosse em questão da tua família, assim, um latrocínio e seguidas de assassinato depois. Tu tinha falado uma coisa antes sobre uma mulher ter sido estrupada e daí que ela escolheria assim fazer com ele. Eu me perdi nessa parte. Ah, mas olha, o Kogos, que eu penso sobre a pena de morte, ela poderia ser necessária pro Estado brasileiro, só que uma hora ela teria que terminar de qualquer jeito, assim, ó. Porque senão sempre ia ter esses casos assim, tipo, a gente nunca ia conseguir estancar isso daí. Nunca, assim. Não é porque tu tá coibindo que tu vai acabar deixando as pessoas com medo e daí, agora eu não vou mais matar porque se eu matar eu vou ser morto. Agora eu não vou mais estrupar porque já tem um negócio assim do o cara já tem na mente, ninguém vai descobrir, eu vou sair impune. Como é que a gente vai aplicar os recursos de forma forense para conseguir apurar melhor esses crimes se a nação tem muito dinheiro, mas ultimamente para manter os governos assim, tipo, o Rio Grande do Sul, o São Paulo, o Rio de Janeiro hoje tá em calamidade pública praticamente. Tipo, eu acredito que seja tanto desvio de verba que não teria como fazer algo desse tipo, desse gênero. A Bom, pena de... não, Pois. continue. Não, que eu pensei que o tempo ia acabar, pode continuar. Bom, muitas das calamidades são causadas por criminosos em vários níveis, desde os níveis amadores, como os bandidos comuns, até os níveis profissionais, como os governos. A pena de morte, então, resolveria muitos desses problemas estruturais que você está citando. Se nós tivéssemos pena de morte para as ingerências e crimes praticados pelos governantes, seria maravilhoso. Então, nós temos que eliminar os bandidos porque eles são inimigos da sociedade. É guerra. O que você faz numa guerra? Você mata o inimigo. Esse é o ponto. Mas o problema é que se esse inimigo continuar sempre vindo, Kogos, sempre vindo, tem que ter uma solução pra ele não vir, pra ele não existir. E a morte não vai ser isso daí. A morte é só o final da carreira dele. Depois quando ele já fez, já executou o ato. Se você quer o fim dos crimes, se você quer o fim do sofrimento, da dor, da tristeza, você seja um bom cristão, se confesse e espere para o céu. Porque aqui é a cidade dos ímpios. Aqui é assim mesmo. Vou rezar uma Ave Maria hoje. Bom, alguém tem algo para falar ainda? Falta 15 segundos. Imposto Eu é tô roubo! curioso. Manda um abraço pra alguém. Eu tô curioso pela roda de pergunta que vai vir depois no final. Tem ainda o tema 4 que é economia, mutualismo versus capitalismo. Bom, Bora. acabou agora o tempo. Então, bom, aqui é o tema 4 no caso, como o Alexandre começou da pena de morte, e agora é com Cogos. Cogos, você tem 3 minutos, pode começar sobre mutualismo versus capitalismo, economia. Ação humana. Vamos falar de ação humana. Ação humana, como Mises definia, é ação propositada e as pessoas
empreendem as ações esperando chegar num estado de maior satisfação do que aquele estado atual. Para isso, elas usam meios escassos e elas têm custos de oportunidade para fazer isso. Então, é claro que as pessoas podem errar no seu julgamento, mas a tendência sistêmica é que elas aprimorem o seu padrão de vida, o quão mais livres elas forem para empreender essas ações. A liberdade a qual me refiro é uma liberdade no sentido amplo, no sentido lato sensu. Então, ela se refere tanto a liberdades econômicas quanto a liberdades civis. Eu nem gosto de fazer essa distinção. Essa distinção é útil quando você está falando sobre ciência política por motivos didáticos. Mas o fato é que as liberdades de agir moralmente, ou as liberdades de empreender, são todas liberdades de ação humana. Quanto mais livres formos, melhor o padrão de vida de todo mundo. É claro que a liberdade é uma questão ética, ela é um fim em si mesmo, mas também tem esse efeito consequencial. Então, deve haver liberdade plena para empreender. Isso só existe no capitalismo. Isso só existe quando você é dono da sua propriedade, que você adquire justamente como primeiro apropriador, ou através da livre compra e venda, e quando você é livre para fazer comércio com ela. Isso não acontece no mutualismo. No mutualismo, não existe livre propriedade nem livre comércio de terra, por exemplo. Não existe crédito livre, porque o crédito é considerado um bem comunal. Então, como o Proudhon falava, propriedade é roubo, as pessoas não são livres para ter propriedades, a não ser as pequenas posses. Então, ele fazia essa distinção entre possessões e propriedade privada. Ele era contra a propriedade privada, ele só era a favor de você ter o seu boné aí. Mas eu não posso ter um latifúndio, por exemplo. E se nós não tivermos latifúndios, nós não vamos ter a agricultura moderna. E sem agricultura moderna, as pessoas vão morrer de fome. Então, o mutualismo, como bem disse o George Reisman, é uma filosofia de ladrões, porque você está livre para roubar a propriedade dos outros. É uma filosofia que preconiza uma simetria de poder que, no fundo, seria a mesma coisa que um Estado. E só o capitalismo representaria, então, uma liberdade total, inclusive liberdade contra o Estado. É isso aí. Bom, então, Alexandre, você tem 3 minutos, pode começar. Bom, nessa parte da agricultura eu acho que eu vou te quebrar tuas pernas, porque dentro do anarquismo não se propõe latifúndios e a agricultura se propõe permacultura, que é uma cultura permanente de construção, pode ser ecológica ou não, que tem uns fundamentos de ecologia. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o mutualismo, que os mutualistas eles não são fetichistas de mercado, na mesma extensão que os anarcocapitalistas ou conservador libertários são. A visão é favorecida e melhor descrita como um comunitarismo, onde a maioria dos bens é produzida para a economia local e baseada nas necessidades locais dos produtores. É um municipalismo libertário, o Cocos. Eu gosto bastante de algumas citações que tu fez, inclusive sobre a época lá da Revolução Francesa, e eu fico me perguntando às vezes sobre anarquia de direita, assim, esse anarcocapitalismo, e tinha muito aquele negócio do a direita política, ela ficar a favor do rei e do clero, e a esquerda política era a plebe, né? Era o pessoal sujo, assim. Eles queriam o primeiro presidente da França, na época, eleito pelo povo. E essas lutas todas, tipo, o comunismo já é uma veinha gagate, assim, praticamente. Foram avançando para os direitos humanos. Eu gostaria também de falar as diferentes comunidades que se interligaram sobre os princípios do federalismo livre, que também é um conceito mutualista, para se comunicar efetivamente sobre ampla área geográfica. Desde o Proudhon, os mutualistas geralmente têm sido gradualistas quando se trata de revolução, mas não reformista. Como tu vê, geralmente nesse pessoalzinho fica lutando por disputa de poder do Estado, sabe? Eles apoiam as tomadas de controle sindicalista, mas não sindicalismo libertário, não é esse sindicalismo de CUT, coisa assim, coisa arada. O sindicalismo anarquista, tu junta um cozinheiro com um médico e um professor, por exemplo, vocês são um determinado tipo de pessoas e vocês vão lutar por um determinado tipo de ideias, que representa a comunidade de vocês. Gostaria de falar também sobre as estratégias de dualidade de poder para poder criar uma alternativa às instituições legais, e também concordam com
os agoristas de que precisamos comercializar fora da relação ao dinheiro. O que é o dinheiro hoje em dia, o Kogos? O dinheiro ele é poder. É isso que ele acabou se tornando. Passando a bola. Bom, acabou? Bom, Cogos, você tem 3 minutos. Bom, primeira coisa, você está cometendo um erro aí por desconhecimento até do próprio mutualismo, porque o Proudhon falava, nós somos socialistas e a propriedade de terra tem que ser uma propriedade social. Então ele era contra latifúndio, sim, ele era contra a propriedade privada de terra. Ele dizia que tanto o capital quanto a terra, quanto os instrumentos de trabalho são propriedade social, então eu não posso ser dono. Então ele está negando propriedade privada. E se ele nega a propriedade privada, logicamente ele está defendendo a coerção. Outra coisa que você falou sobre a dualidade de poder. A dualidade de poder nada mais é do que uma estratégia para destruir as instituições no momento T1 e colocar uma substituição dessas instituições piorada no momento T2. Justamente a dualidade de poder era um conceito que foi desenvolvido por Lenin, que é um cara mais autoritário que o Lenin. Qual que era a ideia da dualidade de poder? Eram os sovietes convivendo junto com uma autoridade. Esses sovietes iam ganhar cada vez mais poder através da propaganda revolucionária e substituir a autoridade estatal, não para destruir a autoridade estatal, mas para se tornar um novo Estado e pior. E foi o que aconteceu na prática. Na prática, nós vemos que a teoria mutualista é furada e resulta num Estado até pior. O exemplo disso aconteceu na Espanha, lá em 1870 e pouco. Teve a Revolução Cantonalista e os cantões tinham uma ideia baseada no mutualismo do Proudhon, inclusive num cara lá que chamava Pi Margall. E o Pi Margall acabou tendo um posto lá no governo, cuja função era reprimir a Revolução Cantonalista, porque eles eram federalistas demais. Então, toda vez que existe um desalinhamento dos incentivos de mercado, cria-se um incentivo para o poder político. E, obviamente, o poder político vai ser justamente contra essa ideia fundamental das autonomias locais. Nós vemos isso na prática na Espanha, né? 1870 e pouco. Outro problema que você falou, que o dinheiro é poder. O dinheiro nada mais é do que uma commodity que surge espontaneamente no mercado, como escreveu Karl Menger, para facilitar as trocas. E quando as trocas econômicas são facilitadas, existe um aprofundamento da divisão de trabalho que beneficia o pobre. E beneficiando o pobre, nós temos uma diminuição da assimetria de soberania das elites. Então o dinheiro ajuda os pobres a ter poder aquisitivo, a ter autonomia. Quando nega-se o dinheiro, nós temos a destruição social. E é justamente isso que o mutualismo prega. O mutualismo é baseado na teoria de que o dinheiro tem que ser substituído por uma espécie de labor money. Então, aquilo que o Josiah Warren falava. O preço máximo das coisas tem que ser a quantidade de trabalho despendida e a moeda tem que ser a própria quantidade de trabalho. Isso é destruição social da moeda. Porque o trabalho tem que ser direcionado para algum fim útil. Então vocês estão negando a economia. Ao negar a economia, vocês vão destruir a sociedade e fazer os escrupulosos. Quanto tempo eu tenho aí, seu pai? 2 segundos, 1 segundo, acabou. Acumular poder. Bom, Alexandre, você tem 3 minutos. Feito. Tá, eu vou continuar então abreviando sobre a parte que eu estava dizendo do acúmulo de poder e do capital. O dinheiro. O dinheiro em si. O dinheiro hoje em dia ele acabou se tornando poder, o Kogos, pelo simples fato de que tu não pode distribuir ele para todas as pessoas. Porque se ele tiver em igualdade, que nem proporam na Suíça esses dias aí, que falaram que iam pegar toda a renda do país e dividir entre as pessoas ali. O dinheiro acaba não tendo valor assim, dessa maneira. E eu acredito que não destrói uma sociedade, destrói o capitalismo em si. Porque a base do capitalismo é o acúmulo. Uma outra ponto que eu queria pegar do mutualismo é que a teoria econômica que ele se baseava do primeiro anarquismo assim, do Proudhon foi do apoio mútuo, o que teve muitas fileiras na ET. Tu citou os sovietes ali antes. Eu acredito que os sovietes e os anarquistas foram os que mais fuderam na Revolução Russa, com traição por parte dos bolcheviques. Uma organização comunista, por outro lado, imporia, tipo,
ao ver de Proudhon restrições ao livre e pleno exercício das faculdades e potencialidades do indivíduo. Estaria sendo submetido à vontade da comunidade, e, portanto, à sua opressão. E eu não acredito muito nisso também, porque se a gente fosse aplicar um modelo como o mutualismo para um país muito grande, eu acho que isso daí não daria certo. Teria que ser para pequenas e determinadas regiões. A parte que tu citou da agricultura, achei bem interessante, assim, porque mostrou até um pouco de desconhecimento assim, na permacultura e na diferenciação que tem, até que eles excluem tratamento medicinal, tipo, muito industrializado, sabe? Tem bastante parte que lida com medicinais, com punks, que também são as plantas comestíveis. Plantas comestíveis. Agora não vai me vir na cabeça essa praga. Mas eu vou te passar a bola de novo e vamos vendo o que a gente consegue prender um com o outro, assim. Bom, então agora são 6 minutos livres. Pode começar com os 6 minutos. Bom, quando você fala em livre associação, ela deveria ser realmente livre. Mas o fato é que o modelo de democracia industrial pregado por Proudhon seria o único modelo válido na filosofia mutualista. Então eu não tenho liberdade para me associar de uma maneira diferente dessa democracia industrial pregada por Proudhon, ou qualquer variante pregada por outros mutualistas. Isso não é livre associação. Isso é uma associação imposta. Essa é a grande contradição do mutualismo. Você falou no dinheiro e na perda do valor do dinheiro. Hoje, o dinheiro está depauperado não por causa das trocas capitalistas, mas justamente por causa da combinação entre o curso forçado imposto pelo governo e a impressão de moeda fiduciária sem lastro em commodities reais que o governo pratica, em conluio com corporativistas e fascistas. É assim que o dinheiro foi destruído. Porque o dinheiro surge numa sociedade justamente porque ele possui características que o tornam um bom dinheiro. E uma dessas características é ter valor sólido, é ter valor estável ao longo do tempo. As pessoas escolhem isso. As pessoas não são animais completamente racionais. Elas erram, mas a tendência é que haja um aprimoramento do dinheiro. E o dinheiro é essencial para que as trocas sejam feitas, a divisão do trabalho se aprimore e o padrão de vida dos mais pobres se eleve. O capitalismo é baseado em acúmulo, você disse. Esse acúmulo é bom. É o acúmulo de capital que permite investimentos que geram novos projetos, que por sua vez geram empregos, que por sua vez geram oportunidades para os pobres. O acúmulo de capital é o responsável pelo nosso padrão de vida hoje, que é melhor do que muito sultão, do que muitos soberanos antepassados. Você disse que os bolcheviques traíram os anarquistas. Bom, realmente é. Mas isso é o que acontece na prática. Bem-vindo ao mundo real. Quando você tem esse projeto político diferente da defesa da liberdade como um fim em si próprio, você vai ter um alinhamento de incentivos onde os mais inescrupulosos vão se safar. E é o que aconteceu na União Soviética, é o que aconteceu na Espanha, é o que aconteceu em todo tipo de experimento coletivista ao longo da história. Aí você fala no localismo, né, no mutualismo aplicado a uma localidade menor. Eu concordo com você que no âmbito local as coisas tendem a funcionar de maneira menos pior do que no âmbito geral. Mas justamente as localidades têm que ter autonomia para que elas possam empreender no comércio global, para que a divisão de trabalho possa ser global, para que eu possa importar maquinário do Japão e vender para o Peru. Isso é o importante. A autonomia tem que ser local, mas o comércio tem que ser global. E para isso nós temos que ter latifúndios, indústrias pesadas, coisa que o mutualismo nega, coisa que o mutualismo elimina. Então ele seria uma artificialização econômica onde só pequenas localidades poderiam produzir. E nós vamos voltar a uma economia primitivista. Esse seria o resultado. Sim. Até vou aproveitar essa deixa que tu falou da economia primitivista. O que eu gosto muito do mutualismo é que ele acaba sendo um sistema político econômica que ele é aceito por intelectuais dentro da economia, o que o livre mercado eu acredito que ele não é muito aceito, assim. Pelas propostas dele, porque eu acredito que seja quase que um capitalismo 2.0, assim, até um pouco mais assustador, porque acaba colocando o empresário como trabalhador oprimido e tudo mais. Para mim parece, sei lá, um marxismo elitizado, um marxismo para quem realmente tem dinheiro, assim. Eu gostaria de falar também
do socialismo ricardiano que tem hoje em dia. O Proudhon, algumas coisas, se for pegar dele, ele tá bem desatualizado por causa da época mesmo. Não dá pra levar o pé da letra, assim. Teve muita coisa boa, nova, assim, que foi sendo explorada mais pra frente. Vou pegar uma parte aqui do turismo ricardiano. Alguém poderia argumentar que não faz muito sentido chamar o Kevin Carson, que ele teorizou isso daí, Carson de socialista ricardiano, dado que a própria teoria de proposta por ele, por exemplo, está muito mais para Smith do que para Ricardo, em certas conclusões. Bem, é que certo que Carson não se apoia em diretrizes objetivas, como o tempo de trabalho incorporado, de Ricardo ou de Marx, mas nas subjetividades para fundamentar sua teoria, assim como Smith fazia. Contudo, o próprio Hodgkin, o mais conhecido desses teoristas ricardianos, se apoiava justamente numa versão subjetiva da teoria valor-trabalho, e indo de contra até mesmo Ricardo. Eu vou tentar não tomar muito tempo e passar para ti, talvez. Bom, é o seguinte. Você disse que o Proudhon está desatualizado, então você citou um mutualista mais moderno, que é o Kevin Carson. Pois bem, a teoria econômica do Ricardo, ela foi influenciada diretamente por Smith, embora haja discordâncias. E essa linha teórica de valor-trabalho que vai do Smith, passando pelo Ricardo, desemboca em Karl Marx. E todo mundo que estuda economia sabe as falácias que estão contidas nisso. Falácias que começaram não com Marx nem com Ricardo, mas com Adam Smith. Essa subjetividade da teoria do valor-trabalho smithiana, a qual você se refere, ela é enganosa. Porque o Smith falava que, apesar de haver uma diferença no tipo de trabalho que é empreendido, ele calculava objetivamente o valor-trabalho baseado no preço do trigo. Baseado, portanto, no preço da unidade de commodity necessária para manter uma unidade de trabalho. E essa equivalência que o Smith fazia entre a unidade de commodity para manter o trabalho e o trabalho despendido era o lastro objetivo que o Smith usava para fazer o valor-trabalho. Isso é totalmente diferente do valor subjetivo que existe no livre mercado. Porque o valor... o tempo acabou. Finalize, Isso, só finalize, isso já que daí é o não último seria, tema, finalize. isso daí não seria refutar o livre mercado? Negar Adam Smith? Mas o que o Adam Smith tem a ver com o livre mercado? Ele era um precursor do marxismo. Ele é precursor do marxismo. Eu acredito que não. O Marx, ele é precursor da sociologia. Ele estudou todos esses caras da época. Ele estudou Proudhon, ele estudou Adam Smith, ele estudou a porra toda. O que eu disse é que o Adam Smith não defendia o livre mercado, toda a sua proposta econômica de valor-trabalho desembocou em Karl Marx. Ele defendia, por exemplo, o imposto de renda progressivo. Como é que isso tem alguma coisa a ver com o livre mercado? Se eu for citar todos os tipos de intervenção no mercado que ele defendia, você vai ver que ele era um socialista. E outra, tudo que ele falou de bom, o Adam Smith, tudo que ele falou que prestava foi plagiado. Ele era um plagiador que quase nada produziu de bom originalmente. Agora, só um parênteses que eu faço, você falou que o Marx fundou a sociologia, é isso que eu ouvi? O trabalho do Smith, ele ajudou a construir a fundação de disciplinas modernas acadêmicas, como o livre mercado, e providenciou um dos melhores tratados intelectuais sobre o capitalismo e liberalismo que são conhecidos hoje em dia. Eu acredito que foi conhecido melhor pela teoria do deixar fluir livremente, que se prostou contra as associações no século XVIII na Europa. Isso daí. Acredito também no direito de influência do livre mercado que ele teve, sim, um supervisor, como Estado. Eu creio que ele tem influenciado bastante. Ele foi um dos precursores do livre mercado. E negar esse cara é praticamente que negar a funcionalidade do livre mercado. Precisou das ideias dele como base. É como eu estiver negando o Proudhon e defendendo o mutualismo. Então você está negando todos aqueles que vieram antes do Smith, que eram verdadeiros defensores do livre mercado, como os escolásticos de Salamanca, por exemplo. Sim. Como é que eu negaria, sei lá, Bakunin, eu negaria Malatesta dentro do anarquismo?
Você disse que o Adam Smith é o precursor do livre mercado. Eu estou dizendo que antes do Adam Smith existiam verdadeiros defensores do livre mercado. Eu posso citar vários, Aspicueta, Juan de Mariana, o próprio São Tomás de Aquino. Todos eles vieram muito antes. Os campeões do livre mercado eram escolásticos católicos, não era o Adam Smith. Tá, tu diz isso daí da época lá do... Não é do iluminismo. Mas é que, sobre esses caras, assim, eu não cheguei a estudar nada, assim, sobre eles. Tipo, o Tomás de Aquino, essas coisas assim. Então, Já é uma parte que eu desconheço assim, totalmente. No caso, o tempo já passou. Querem chegar para as considerações finais ou querem discutir mais? Eu tava mais pela rodada de perguntas, assim. Então, primeiro considerações finais e depois eu vou liberar o link para o pessoal entrar e fazer perguntas, ok? Tá, não, tranquilo. No caso, o Cogos tem 3 minutos para considerações finais e depois o Alexandre. bom, considerações finais. Nós vimos aqui que as coisas se comportam de uma maneira harmônica, onde se você fizer o certo, as coisas certas acontecem. Então, se você dá liberdade econômica para as pessoas inocentes, se você pune os bandidos, tem um resultado bom. Então, nós vimos aqui que o armamento civil é uma liberdade, um direito natural, e que ele acaba deixando as pessoas inocentes seguras contra os bandidos, e assim elas são livres para produzir, para investir, para poupar. Nós vimos que a cultura do estupro, da maneira como as feministas falam, ela favorece o estuprador. E nós vimos que o capitalismo, a liberdade econômica real, é o que gera os melhores resultados e é o que condiz com a liberdade das pessoas. Para a consideração final mesmo, eu diria o seguinte: você vê a contradição de toda a teoria mutualista quando o próprio Proudhon falava que seria uma síntese entre comunismo e propriedade, como se isso fosse possível, e nós vemos a semelhança no discurso fascista, onde o escritor libertário, o Sheldon Richman, apontou o fascismo como sendo socialismo com verniz capitalista. Então, Proudhon dizia mutualismo, comunismo e propriedade. Fascismo, como Richman diz, socialismo com verniz capitalista. No fundo, é a mesma porcaria. São todos atentados contra a liberdade humana. Essas são minhas considerações finais. Então, Alexandre, você tem 3 minutos. Bom, minhas considerações finais é que na parte da cultura do estupro foi um debate bem interessante. Eu não tento qualificar o movimento feminista como correto ou como errado. Eu acredito que é um movimento das mulheres mesmo. Mas eu acredito sim na existência também de uma cultura de estupro. Eu até me surpreendi do Kogos dizer que ele acredita também. Eu achei que ele iria negar isso daí de todas as formas. Na parte do armamento civil, eu ainda continuo com as minhas dúvidas. Eu acho que eu deveria de tentar conhecer um pouco mais essa vertente aí do anarcocapitalismo, mas mesmo assim me aprofundar mais nas vertentes anarquistas que eu sempre tenho estudado. O que eu vi muito é que teve um avanço junto do comunismo, daquela esquerda que era mais sanguinária antigamente. Teve o avanço para os direitos humanos isso daí, que foi o negócio do nós somos iguais. Na parte do era armamento civil, a parte da pena de morte, eu tenho aquelas dúvidas pertinentes de que tudo bem, tu puniu, mas isso daí realmente vai adiantar para a sociedade? Só punir, só a morte. Os caras vão tentar dificultar mais ainda, cada vez. E a parte final ali, que foi do mutualismo contra o livre mercado, eu fiquei ainda com algumas dúvidas. Eu não entendi o porquê que o Kogos negou o Smith. Tá, ele deu umas considerações, umas explicações, o cara foi um dos precursores do livre mercado, tanto que o Tomás de Aquino nem sabia, assim, que era um cara que tinha defendido o livre mercado. Então, para minhas considerações finais, eu acredito que as pessoas deveriam se aprofundar mais a estudar mutualismo e aprender que não existe indivíduo sem sociabilidade, o que diz muito do coletivismo dentro
do anarquismo que seria a vertente correta, ou que seria a verdadeira forma de anarquismo, eu acredito que não. Tem que preservar a individualidade e o mutualismo nada mais é do que tu saber trabalhar em livre associação com os outros seres. Finalizar assim. Bom, então vai começar agora as perguntas. No caso, o primeiro a entrar foi o Emanuel. Pode fazer sua pergunta, Emanuel. Você tem 3 minutos para fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta para qualquer um dos dois. Ou então você pode dividir 1 minuto e meio para um minuto e meio para outro. Pode fazer a pergunta, Emanuel. Eu não queria, eu não vou me estender demais aqui, mas é basicamente dizendo que se a gente começa a não tratar os assassinos, esse tipo de gente estuprador, de jeito ruim, você não estaria dando um incentivo positivo para que eles cometessem esse tipo de crime, já que eles vão ficar com comida, água, canto de tomar banho, esse tipo de coisa. Finalizo. E a pergunta vai para os dois. Posso começar? Pode. Olha, deixa eu só ver teu nome aqui. Emanuel, eu acredito que o seguinte, se tu ficar apenas punindo os caras pelo fato deles ter feito o crime, ainda vai continuar entrando mais gente futuramente com o mesmo crime. E então, se tu não tiver uma mudança na educação drástica e radical, que tu vai ver o caminho que aquele indivíduo traçou antes dele chegar até o momento do ato em si que ele que ele foi legal, sim. Ele agiu de forma não humana. Se tu não conseguir parar isso antes, não adianta tu ficar coibindo depois. E como é que a gente vai fazer a educação? A gente vai privado ou é público? É difícil te dizer na esfera pública tendo Estado. É bem difícil. E é difícil tu alegar privado sendo uma empresa detendo a educação. Então, seria. Não tem como dizer que seria uma propriedade privada e pública ao mesmo tempo, porque ela teria que ser regida pela comunidade ou determinado grupo de uma região. Ela tem que ser voluntária. Voluntária, comunitária. Mas se ela é voluntária, então que incentivo nós estamos dando para esse tipo de gente? Para que elas que elas fiquem dando educação para as crianças menos favorecidas? O motivo de uma sociedade melhor. Isso daí não é motivo, ninguém faz isso. ninguém usa esse tipo de justificativa. Ninguém vai fazer um negócio. Daí fica mais fácil de matar os outros, mano. Fica só Como mais assim? fácil de punir, só fica mais fácil de punir. É uma questão prática, fácil e rápida. Tu vai e pune. Ué, não é pra punir, não? Como é que tu vai mudar o futuro assim? Não vai recidir, ora. Eu nunca vi morto recidir. Ô, Sampaio, posso responder o Manuel? Pode. Manuel, primeiro, obrigado aí pela pergunta. E é interessante o que você falou, pelo seguinte, tem um economista que eu não gosto muito dele, mas ele falou uma coisa interessante, que é o Gary Becker. E ele escreveu uma tese dizendo que o crime é uma questão econômica também. Se o benefício do crime é maior do que os riscos e punições, o criminoso vai cometer o crime. Se os riscos e punições forem maiores do que o benefício, ele não vai cometer o crime. Então, você está certo. Se nós passarmos a mão na cabeça do bandido, ele vai se sentir encorajado. Se nós punirmos violentamente, ele vai se sentir desencorajado. Agora, na questão da educação é interessante, porque educação não é só o que a tia Maricota fala na escola lá. O Leandro Carnal fala, por exemplo, em currículo oculto. Então, o currículo oculto não é só o que acontece na escola, mas o que permeia toda a cultura de uma sociedade. E numa sociedade onde o bandido se dá bem, onde o bandido não é punido, isso passa uma mensagem educacional para a criança de que o crime compensa. Então é deseducativo qualquer sistema onde nós sejamos lenientes com o bandido. Com uma punição dura para esses vagabundos, é uma forma de educar as crianças. No caso agora é o Eliseu. Você pode fazer a pergunta, Eliseu. Alô, tá me ouvindo? Oi. Eu ia perguntar pro Alexandre. Como que você vai proibir as armas?
e manter uma monarquia. E como que você vai tirar a arma de alguém que tem arma? Você vai ter que usar arma, não vai? Tipo, quem que vai ser o dono das armas que vai tirar as armas? Primeiro de tudo, como usar uma arma? Eu acredito que uma revolução ela não tem que ser sangrenta ou Eliseu. Ela pode simplesmente ser por uma evolução, porque nem toda revolução ela é uma evolução real para a sociedade. Se fosse por isso, todas as revoluções que já aconteceram hoje em dia não teria trazido o mundo a ser essa merda que ele é hoje. Não sei se eu respondi a tua pergunta, pode fazer um complemento, respondo de novo, depois vai o Kogos. Não, é que, tipo, você defende o controle de armas, né? Um desarmamento em Defendo, si. defendo o Como desarmamento. que seria praticar isso? Tipo, por exemplo, o cara tem arma. Você vai tirar a arma dele. Você precisaria de alguém com uma arma. Porque não tem como você tirar a arma de um cara que tem arma. Eu Sem sou a usar uma favor arma. que eu sou a favor que a gente possa criar nossas próprias armas. Ah, então você pode ter armas. Então você não é a favor, você não é contra o desarmamento. Sou contra o desarmamento, não digo que eu não sou a Então você não favor é do a porte. favor do desarmamento. Eu sou a favor do Você- porte. Do porte de armas. Sim, Ah, desarmamento. então eu entendi errado. Entendi que você defendia que pessoas não deveriam ter armas, armamentos. Eu não defendo esse mercado de venda de armas que existe, corporativo. Que tu não tem acesso a uma arma. Mas você pode comprar uma arma Como? com Com dinheiro. dinheiro? Você trabalha e arruma dinheiro. E Divisão de trabalho, cara. Em não vez de você come, não produzir a paga água, sua não arma, paga luz. você vai trabalhar e compra uma arma, cara. Sai até mais barato do que usar todo o investimento de tempo e serviço que você poderia estar, sei lá, exercendo sua profissão. Você vai lá e compra uma arma depois com o dinheiro que você ganhou. Não existe daí vida social, não existe conta de água, de luz, de internet pra Sim, pegar, existe, rancho. cara, mas É difícil o cara comprar um carro. pobre hoje tem carro, velho. Tipo, por que que É pobre difícil não comprar iria um carro. ter acesso? Sim, é difícil, porque a gente vive numa ditadura socialista. E manter munição depois, comprar munição, fazer treinamento. Tu tem que estar muito pirado em ter uma arma. Vai lá, ô Kogos. Oh, eu acho que é bem mais fácil, como o Eliseu falou, comprar uma arma, né? Eu dou palestras aí sobre filosofia existencial e com o dinheiro eu compro uma arma do que eu montar uma fábrica de armas em casa. Eu não tenho a menor ideia de como se monta um fuzil. Quer dizer, em primeiro escalão eu até sei, né? Você monta um fuzil, tira o ferrolho, dá uma limpadinha ali, isso eu sei fazer. Agora, como é que se fabrica um fuzil? Menor ideia. Você precisa de uma Ah, uma fábrica. bomba é fácil. Você precisa de divisão de trabalho. Quem barateia os produtos é divisão de trabalho. Para o pobre ter arma, você precisa ter uma fábrica de um capitalista opressor malvadão com cartola e monóculos para fabricar arma. Senão o pobre nunca vai ter. Isso aí mesmo. Então, mais alguma coisa, Eliseu? A choros. Abraço. Hã? Eliseu? Não, só isso aí. Certo. Andressa, você é a próxima, pode falar. Tá. A gente tem alguma dúvida no grupo no Facebook. Como é que iria funcionar essa questão de desenvolver as próprias armas? A pessoa não usaria uma pistola, ela usaria uma foice, é isso? A gente Não, meio que- usaria uma bomba. Um Molotov, por exemplo. Isso daí é muito fácil de arremessar. Tá, mas como é que tu vai evitar um estupro usando uma bomba caseira? Tu vai andar com uma bomba caseira na bolsa? Como é que é isso? Não ficou muito claro pra gente. Não sei, se evita hoje em dia até com spray de pimenta, né? Spray de Bem pimenta. É Tá. simples, tu não precisa de uma arma, tu não precisa dar um tiro, matar a pessoa. Onde tu tiver uma reação, o indivíduo vai se sentir com medo, porque vai ser difícil. Geralmente quando tu vê um predador, esse daí eu vou dizer, tipo na selva mesmo, ele não vai Selva. atacar um indivíduo que vá se defender dele. Se fica um pouco mais difícil, mais arriscado, ele foge. Entendi. Vamos tentar colocar numa situação real, tá? Uma mulher tá no ambiente de trabalho e ela é assediada pelo próprio chefe, tá? O chefe vai lá, bota ela numa sala, imprensa ela na parede e vai estuprar ela. Como é que ela vai se defender com um coquetel molotov, com spray de pimenta? Como é que funciona isso na vida real? Vamos falar aqui nos tempos de hoje.
A mulher vai lá trabalhar agora na segunda-feira, vai ser abusada pelo marido. Como é que ela vai se defender? Como é que ela vai se defender com uma arma também? Ela pode se defender com uma arma de choque. Ou, não, uma facada eu acho meio rude, assim. Como é que Se tu vai tá desenvolver sangrando, uma arma de choque em casa? Uma pessoa comum, se tu é contra o porte de armas, se tu é contra o mercado de armas, como é que tu vai desenvolver uma arma em casa? Vai andar com uma foice, com não, uma foice não. Foice é um meio rude. sistema, tu vai andar com um sistema Faraday Lens com 2 pilhas ali, palito, para tu conseguir acionar o eletrônico? Não vai funcionar muito isso. Eu não entendi ainda. Né, é muito difícil, assim. Até uma caneta mesmo, tu pegar e deixar ela eletrificada, assim, pra dar um choque numa pessoa, não é difícil. Não é um aparelho complexo. Tá, mas vamos colocar numa situação real, então. Por exemplo, tu tá em casa, entra um homicida na tua casa, mata teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu sobrinho, todo mundo com tiro. E aí tu não quer que esse cara seja, não quer pena de morte pra esse cara, tu quer que ele seja preso. Quem que vai pagar as custas dessa pessoa caso ela seja presa? Ela mesma, ela tá perdendo a liberdade dela. Tá, mas tu falou que tu não quer que o cara trabalhe, né? Que tu é contra o trabalho do cara quando ele tá preso. Como é Eu falei que seria bonito uma gula. isso? O cara vai se alimentar como? De fotossíntese? Como é que é? Podia botar ele pra fazer umas pontes quando vem. Umas pontes. Tá, não, pra mim tá ok, obrigada. Ô, seu pai? Opa, bom, agora é a vez do Jefferson. Jefferson, pode fazer sua pergunta. Seu pai, Oi, pode, oi, pode, falar- pode responder rapidinho, Andressa, aqui? Faz um comentário breve? pode. Ô, Andressa, boa noite. Agora, pensando no seu comentário, imagina uma menininha de 15 anos ali andando, aí aparecem 4 estupradores gigantescos, ávidos para estuprar, e ela com uma porcaria de um spray de pimenta. Spray de pimenta é usado por um policial para zoar com o outro. Eles jogam dentro da viatura e eles ficam lá um rindo da cara do outro. Como é que ela vai controlar 4 estupradores com isso? Eu prefiro que ela vá no mercado, compre uma Glock, uma arma austríaca perfeita, né? Nunca trava aquela porcaria, e meta bala nos 4. Algum comentário, Anderson? Não, o Paulo já respondeu pra mim, obrigada. Jefferson, você pode fazer uma pergunta, tem 3 minutos. Jefferson? Bom, Ele ele falou no chat aparenta. que tá sem mic. Então você pode digitar. Tá, ele entrou só para assistir, tá, ok. Luiz Henrique. Oi, tipo, eu, a pergunta é pro Alexandre. Aqui no mutualismo, o salário é proibido, né? E no mutualismo, o salário é proibido, né? Não, que eu saiba não. Volumes Como funciona isso aí? E como Não, funciona? o volume de trabalho, dependendo de quanto tu trabalhou, é Luiz Henrique? Tá, Luiz Henrique. Sim. Dependendo de quanto tu trabalhou, vai ser quanto tu vai receber em troca. Ou seja, eu creio que tem a citação no anarcocapitalismo que o empresário ele é um trabalhador também. Mas eu acredito que se um empresário ele não produz o suficiente e os empregados dele produzem mais do que ele não cuida de porra nenhuma. Ele tem um cara que vai largar pra ele pronto ali, um gerente administrativo, um gerente operacional, o cara não faz porra nenhuma, ele não produz. Então, mesmo a empresa sendo dele, ele tem que receber menos. Olha que, tipo, quando a empresa vai e recebe um processo, quem é que vai responder? O gerente ou o empresário? Ou quando a empresa vai e perde dinheiro, quem é que vai responder? O gerente ou o empresário? Quando uma empresa Quando a empresa vai e recebe um processo lá na justiça, processo quem jurídico, é que vai responder? Sim, sim. Quem é que vai responder? empresário, O gerente? empresário. Então, porra, então, aí vai lá, os empregados podem fazer o que quiserem, mas
aí o empresário é quem vai responder, e funciona assim. Então, Isso daí foi uma pergunta? sim, tipo, tá, aí você tá falando que o empresário não faz nada, mas em cada coisa que acontece na empresa, o empresário é quem responde diretamente. Um processo, o empresário responde. A fábrica foi lá e pegou fogo, o empresário é que responde. Então, como você pode afirmar que o empresário não faz nada? Ou o E se ele empresário for quem incompetente com responde, isso? ele responde tudo. Ah, sim, que se ele for incompetente, a empresa vai falir. Isso que vai acontecer. Se ela for incompetente, a empresa vai falir. Uma empresa melhor, com um empresário mais competente, vai ganhar o mercado. Isso que vai acontecer. O Luiz Henrique, ela não vai falir porque se ela tiver um grande nível de produção, mesmo assim ela vai estar gerando renda. Então, ela não é improdutiva. Então o empresário não é incompetente se ela está produzindo, se tendo uma grande produção, então Graças aos trabalhadores. sim, mas ok, é graças aos trabalhadores. Aí a gente volta lá. Posso passar pro Cogos? Ele também dá Em cada coisa que acontece na empresa, o empresário é quem responde. O trabalhador, ele não vai responder nunca. Tipo, a fábrica foi lá e pegou fogo, né? Tá. O trabalhador tá foda-se. Mas o empresário foi lá e perdeu o capital inversão. O trabalhador, foda-se, não, ele vai ficar sem emprego, pegou fogo nas coisas, quando ver ele vai ter o salário dele diminuído. Ok, mas e quem foi que foi lá e comprou a fábrica? E quem foi lá e que deu emprego? Empresário. Então o empresário, ele faz tudo lá. O empresário é quem originou isso tudo e quem responde por isso tudo. Então você não pode ir e falar que o empresário não faz nada. Porque ele detém o capital, aquilo dele é um monopólio. Ele tem o capital, aquilo dele é um monopólio. É um monopólio. Um monopólio sobre quê? Sobre os meios de produção. Um monopólio sobre quê? Só que tem outras pessoas, outros empresários que têm meios de produção. Então ele não tem um monopólio. Você sabe o que significa monopólio? Acho que não. Tem outros empresários que têm meios de produção, então ele não tem um monopólio. Se eu tenho como produzir um determinado produto em pequena escala e o cara tem como contratar um monte de gente para produzir um produto, é porque ele tem um monopólio. Não é porque ele é dono do mercado e ele compra todas as outras empresas. O problema é seu, ok. Você vai lá e quer produzir em pequena escala, e vamos, sei lá, um iPhone. De propriedade pessoal. Não, ei. Aguanta aí. Tipo, ok, você quer ir lá e produzir em pequena escala um iPhone. Tá bom. Aí você vai lá e produz. Só que alguém que for o suficientemente idiota é que para produzir um iPhone sozinho e comercializar, ele vai acabar perdendo, porque você não pode fazer isso. Tipo, não pode. Por isso existe a divisão de trabalho. Em pequena escala, você vai se fuder, cara. E problema seu, que foi lá e teve a brilhante ideia de ir lá e fazer um iPhone em pequena escala. Por que você vai fazer isso? Ele não tem um monopólio. Você pode ir lá e fazer, porque não vai ser lucrativo. Bom, no caso, acabou a pergunta? Cogos, quer responder alguma coisa? Só quero fazer alguns breves comentários. Primeiro, para parabenizar o Luiz Henrique pelas excelentes considerações. E mais uma coisa, quando você fala que o empresário não produz nada, é a mesma coisa que falar que os soldados rasos podem ganhar a guerra sozinhos, sem o general, sem os estrategistas.
O empresário é um estrategista. Como colocou o Baumgartner, o empresário, ele coordena os meios de produção, ele resolve problemas de assimetria de informação, ele prevê a demanda do mercado e ele que assume os riscos dos clientes não comprarem o produto dele. Então, a função empresarial é de extrema importância na sociedade, a função de enxergar oportunidades de lucro. E justamente é um absurdo uma pessoa se dizer anarquista e ela não concordar com um sistema onde alguém tem uma ideia, quer contratar alguém, quer investir, aí a pessoa fala, quer trabalhar comigo por R$ 200 por mês? Ah, eu aceito. Aí vem o anarquista, entre mil aspas, e fala, não, isso não é permitido. Ele está agindo como um Estado, né? Agora, pense o seguinte, a cooperativa, onde todos os funcionários são donos da empresa, é um modelo gerencial. A empresa tradicional é outro modelo gerencial. O livre mercado é competição entre modelos gerenciais. Se você quer que a cooperativa ou a democracia industrial de Proudhon seja única, então você é um monopolista. Você está destruindo a concorrência entre modelos gerenciais. E quando o Entes fala para estudar mutualismo, eu acho que ele também devia estudar mutualismo, porque o Proudhon era contra o salário tradicional. Ele dizia que era uma exploração em si. Então ele era contra um dos modelos gerenciais, então ele era contra a concorrência, então ele era contra a liberdade. Bom, algo mais a declarar? Não, eu queria fazer um adendo também no livre mercado que se ele acabar existindo, ele não é uma coisa que beneficia as pessoas que são pobres, ele vai ser um bagulho que vai beneficiar as pessoas que são ricas, pelo simples fato que o empresário ele vai ter um microestado para ele. Para mim, é praticamente isso. O cara vai ter um microestado e ele vai ser o ditador dentro do bagulho. Alguém responder? E tu falou sobre o general ali também, o Kogos. Não adianta o cara ter um exército bom e ser um general ruim, daí quando vê o exército vai lá e ganha o bagulho e o cara recebe todos os méritos. É bem o contrário. Napoleão já dizia que não existem maus praças, existem maus oficiais, mas justamente nenhum exército pode ganhar uma guerra, portanto, sem bons oficiais, e uma economia não funciona sem bons empresários. E Napoleão era um bom estrategista? Ele era um bandido, ele era um péssimo governante, mas ele era um excelente estrategista, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse debate pra mim, pelo menos, agregou bastante coisa. Eu gostei bastante de conhecer as pessoas, a Andressa, ter esses argumentos, o Henrique, o próprio Kogos em si. Parabenizar aqui o Emanuel, que foi o primeiro que começou perguntando, Eliseu. O Arthur afirmou que vai entrar aqui para fazer uma pergunta também. Deixa eu esperar o Arthur entrar. Eu senti um pouco de falta de ter alguma pessoa, assim, quando vê. Nem que fosse, tipo, anarquista ou comunista, ou que fosse de esquerda, ou que defendesse direitos humanos, ou que não defendesse porra nenhuma, tá ligado? Que achasse que nós dois estivesse errado e fizesse uma crítica, assim, porque eu vejo que ficou muito mais voltado pro meu lado, assim. Ficou mais. Bom, eu divulguei aqui no Face, velho. E aí foram as pessoas que apareceram. Porque, tipo, nesse meu Face reserva, eu só adicionei mais o pessoal do libertarianismo, que é o Face que eu tô usando no momento, é esse. Peraí, eu não tô divulgando mais ainda aqui o link pra fazer pergunta. Deixa eu esperar o povo entrar, né? Cadê o Arthur? Disse que entrar. O Augusto Volstou, que acho que vai entrar também. Cadê o povo que não entra? Pode mandar, Andressa. Pode mandar as perguntas do pessoal do libertarianismo. Ok. Enquanto isso, só uma correção aqui. Pela última vez, vai. É Cogos, não é Cogos. É Cogos. Ei, Cogos. Cogos.
Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. O que você acha da cultura dos cachorros? Ah, não, isso é coisa de quem vota no Jean Willis, sério. Que é isso? Que modinha é essa? É Congos, bichinho. A Andressa vai pegar as perguntas. Marcelo Nemer perguntou: alguém pergunta lá o que acontece se alguém jogar um minerador de Bitcoin numa comuna mutualista e sair correndo? Não sei, manda Acho que nós piada. vamos responder só perguntas sérias, vai. Sei pra mim é piada. Michel Conrado pergunta onde começou o neocapitalismo e qual era o presidente chinês que iniciou essa cagada toda. Eu não sei. Até passo essa, eu não sei. Viu Deng Xiaoping? Ele não é o cara que abriu pra ZE. Não, né, o Xiaoping, né? Ele rompeu o modelo maoísta. Só que o que ele criou ali foi um socialismo keynesiano travestido de livre mercado. Então existe lá na China, por exemplo, uma coisa que eles chamam de PIBismo. Então eles medem o sucesso de um burocrata que controla ali uma determinada porção geográfica pelo PIB. Só que nós sabemos que o PIB é um agregado falso. Então eles fazem vários tipos de investimentos sem lastro em poupança para aumentar o PIB, para se promover politicamente, e acaba sendo uma forma de socialismo não tão virulenta quanto era o maoísmo, mas que perpetua todas as contradições de qualquer sistema coletivista. Né? Cogos, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a tua opinião sobre o nacional-bolchevismo dos eurasianos? Tá com o microfone ligado aí? Então, todo o sistema político ele tem uma utilidade ontológica quando ele não é estatal, ontologicamente falando, né? Ele tem uma utilidade. Então, qual a utilidade do eurasianismo? É conter a sanha imperialista dos socialistas fabianos ocidentais, né? No caso, os Estados Unidos, União Europeia. Acabou aí. A partir daí, se não tivesse, por outro lado, nenhum contraponto aos eurasianos, eles se tornariam exatamente isso, neobolcheviques, ditadores. Não, talvez não da mesma forma que o bolchevismo de 1917, porque aquele bolchevismo foi patrocinado pela maçonaria. Assumindo que não exista maçonaria ocidental, eles se transformariam em outra forma de imperialismo nova, a partir da aplicação da quarta teoria política sem nenhum contraponto geopolítico, e os resultados eu não sei prever, mas seriam pavorosos, como qualquer tipo de ditadura imperialista. Né? E Alexandre Dugin, ele é cristão? Não. Ele se diz cristão, ele é um herege. Ele é putinista, né? Oi? Ele é putinista. Eu já vi lá um artigo dele falando sobre que Putin era a reencarnação do Deus Sol, alguma coisa assim. É um psicopata também, só que ele tem a sua utilidade de conter a sanha estadunidense, maçônico, União Europeia e o arabismo. Né? A Rússia é a única coisa, junto com as milícias, que estão contendo o ISIS, né? Enquanto o Obama financiou o ISIS, o Putin está destruindo eles. Agora, a hora que a quarta teoria política se aplicar, nós estamos perdidos também. O Arthur entrou aí. Arthur, pode fazer sua pergunta. Beleza. Eu queria saber se o Alexandre acredita em liberdade e individualidade. Sim, com certeza, toda certeza. Tem mais um complemento, sim. E como é que você define cada um? Liberdade? Como definir a liberdade? Sim. É eu poder fazer o que eu quiser. Seria basicamente ali como uma sociedade alternativa, quando quiser, da maneira que eu quiser. Eu acredito bastante nisso. É verdade, né? Oi? Isso Não- se não chama vi. consciência, na verdade, né? Se chama livre Isso se chama onipotência. onipotência. Não. A minha liberdade ela se estende até onde a tua vai também. Eu não posso influir
eu atingir limites que tu impôs da tua liberdade, eu ultrapassar isso. Não, então você, Isso então daí você, já não é liberdade. ok, você pode fazer qualquer coisa com Menos quando, algo que prejudique a outra pessoa. então você pode voar, por exemplo. Ah, não. Lógico que não. Então eu acho que tem algum problema na sua definição. Posso de avião. O que você define como liberdade, eu chamo de capacidade. Por De quê? acordo? Não, por quê? Por quê? Agora eu quero saber o porquê. Porque você falou que liberdade é o poder de você fazer o que quiser. Isso se chama potência. Potencialidade. Isso se chama onipotência. Fazer o que quiser. Potência. Ah, não, é que tu não pode fazer tudo. Eu já tinha te respondido antes ali. E qual a diferença de liberdade para libertinagem, sendo assim? Já quer fazer tudo o que quiser. E daí a gente teria que definir moralidade também. O que é Define. moral e o que não é. Eu não sei definir moralidade, de jeito nenhum. Relativo ao absoluto. Porque é certo, né? Certo e errado. Não existe certo e errado. Alô? Alexandre, Oi? existe certo e errado? Existe. O que é certo é o que é moral. O que é errado Sim, é o que é define imoral. moralidade. Define moralidade. Não vale olhar no dicionário. Não, é que eu disse antes já, eu não sei definir moralidade. Eu não sei definir o conceito entre o que é bom e o que é ruim. Beleza. É uma coisa muito. Não é uma coisa fácil realmente não, gente. A maior parte das pessoas não sabe, é normal isso. A Andressa tem uma pergunta. Pode perguntar, Andressa. Eu queria saber do Alexandre se ele consegue imaginar uma sociedade sem o feminismo. Ou se, no conceito dele, o feminismo de fato é necessário. E de que forma o feminismo pode interferir positivamente para coibir os estupros contra crianças e bebês, enfim. Andressa, eu até não sou muito de gostar de falar sobre feminismo e eu também não pretendo por causa que é um bagulho de mulher, tá ligado? Mas eu acredito que ele é necessário porque o machismo ele sempre teve empregado assim na sociedade e como ideal anarquista, Andressa, a gente tem que debater o sexismo em si. Porque tem coisas que oprimem ao homem também, assim como tem coisas que oprimem a mulher. Mas se não elevar a um nível de igualdade em que o feminismo e o machismo estejam, tipo, como posso dizer, não, seria equidade, não sei se é equidade a palavra, a gente não vai combater sexismo. É preciso que veja realmente esses movimentos que estão tendo agora, alguns mais radicais, eu não pretendo criticar nada, pra depois tá me fudendo aí na rua, ouvindo desaforo, ou no meu Facebook. Mas é isso, eu acredito, Andrés, que é algo necessário, porque senão a gente não vai chegar a debater sexismo nunca. Mas é um período transitório. O Paulo tem alguma coisa a falar a respeito disso? Tem. Feminismo é uma forma de coletivismo, machismo é uma forma de coletivismo, todas elas agregam o indivíduo em agregados artificiais e todas elas vão destruir o tecido social, destruir a cooperação entre os indivíduos de ambos os gêneros e gerar oportunidade para que esse vácuo de interações sociais seja ocupado por poderosos. Então, quando o Alexandre fala que isso seria transitório, me dá muito medo, porque tudo é transitório, né? A sociedade com o Estado inchado, né? Hegelianismo marxista, é transitória. Depois nós vamos ter uma sociedade sem classes, tudo igual. Então, quando esses caras falam em transitoriedade, treme aí. Pega a sua arma, parece 3D e se defenda.
O feminismo é o maior inimigo que a mulher tem, porque o feminismo nada mais é do que o sindicalismo da estética. As feministas ficam com raiva das mulheres bonitas e querem acabar com todo o privilégio natural que elas realmente têm. Igualdade entre os gêneros é a morte dos gêneros, porque os gêneros são diferentes, senão nós não estaríamos falando de dois gêneros. Seria o mesmo nome, seria os Brubbles para os dois. Se alguém quiser impor essa igualdade, só tem um jeito de fazer isso, é nivelar os dois por baixo, é matar os dois. Então o feminismo tem que ser desprezado, o machismo também, porque é outra forma de coletivismo, e o que vale é o indivíduo e as desigualdades naturais, que são importantes. E o sexismo, Cogos? Isso é um comportamento imoral que seria naturalmente coibido com o aprimoramento moral da sociedade. Pois é, eu, como mulher, às vezes eu me assusto um pouco ver um homem falando sobre a necessidade do feminismo, porque eu sou extremamente contra o feminismo, apesar de ser mulher. Eu acredito que o feminismo não é nem um pouco necessário para a sociedade, porque se eu sou anarcocapitalista, eu tenho que lutar pela liberdade individual e lutar pelo indivíduo e não pelo coletivo, e o feminismo briga pelo coletivo e não é o que a gente precisa. Quem já sofreu algum tipo de assédio sabe que o feminismo não é nem um pouco necessário e ele não vai, de forma alguma, coibir o teu assédio e ele não vai minimizar o prejuízo social e psicológico que isso vai te causar. Muito pelo contrário, ele acaba aumentando e levando um nível de estresse que só quem passou por esse tipo de situação sabe o que acontece. Então eu discordo um pouco do Alexandre e só me resta rezar que as pessoas que aprovam o feminismo e aos homens que veem isso como necessário para a sociedade, um dia consigam aprimorar esse tipo de pensamento e enxergar a mulher como indivíduo, não como coletivo, assim como os LGBTs também deveriam ser vistos como indivíduos e não como uma comunidade ou, enfim, um grupo de pessoas. Ô André, eu gostaria de fazer um adendo na tua fala. É que se tu não é feminista e tu é mulher, então o que tu é? Tu é um macho? Não, né? É que eu não Porque sou o homem é machista. mulher, eu sou mulher. É um E como conceito. mulher, eu luto pelo direito individual. Tu olha pro feminismo, tu acha feminismo é de esquerda, mas não, o feminismo não é de esquerda, o feminismo é porque tu é mulher. Eu sou homem, eu sou machista porque eu sou homem, simples. É só isso. Não tem muito mistério, não tem muita... Pô, Alexandre, eu acho que ideologias, né, não são propriedades intrínsecas das pessoas. Defina a opressão. Definir a opressão? Sim. Opressão é todo meio coercivo que acaba sendo emparelhado pelo Estado. A democracia em si mesmo pode ser opressiva. Tu vê isso daí muito na lógica da democracia direta, que seria tipo o máximo possível de democracia. Se um grande grupo quiser alguma coisa, ele vai ser coercivo com os grupos menores. Eu definiria opressão como toda forma coerciva que pode se lidar contra a liberdade individual de alguém. Seja fisicamente ou mentalmente. E o que faz uma pessoa machista? Bom, nessa parte aí tu me pegou, por causa que eu acredito que eu seja um deles mesmo, sei lá. A gente acaba reproduzindo umas coisas no dia a dia. Tu tá exercendo opressão contra alguém? Às vezes tu tá ali e quando tu faz um bagulho besta, assim, tipo, tem amigo meu que, tipo, mexe com uma mina, assim, ó, tá passando na rua. Eu acho que isso daí é um pouco opressor, tá ligado? E você passou? Como assim? Não, Tipo... isso daí o cara passa direto. Tu acaba passando não, direto. Tô falando de você, individualmente. Que eu já passei? Não, passar a mão, esse tipo de coisa. Ah, não. E como é que se considera? Como é que se considera machista? Porque, às vezes, eu mesmo já errei muito, assim, já falei muita bosta, tipo, a mulher tem que se comportar de tal maneira, tipo, a mulher tem que ser de tal jeito, tá ligado? E eu acredito que isso daí seja muito machismo, assim, e aos poucos eu creio que algumas coisas eu fui melhorando, mas que eu não deixei de ser ainda, por causa que eu ainda faço umas merdas, assim. Então tem que ficar se perdoando pra igreja do feminismo? Não é pela igreja do feminismo, mas é que daí tu pra
para te botar no lugar do outro indivíduo e se tu tem ah, capacidade, como eu poderia te dizer, ah, de te pôr no ponto de vista, não sei a palavra exata agora para falar isso daí. Ah, tu acaba entendendo o que elas querem te dizer. Não é uma coibição, assim, algumas coisas tu pode simplesmente já vai tomar no cu, tá viajando, assim, tá falando merda. E outras não, tu realmente a pessoa tava me falando um bagulho realmente bacana. Daí tu pode mudar teu ponto de vista. Ô, Sampaio, Oi, vai, oi. vou ter que dormir, cara. Beleza. Vou finalizar então a transmissão. Tá, só quero falar uma coisinha antes de acabar. O Alexandre falou que o feminismo não é de esquerda, mas o termo feminismo foi cunhado pelo Charles Fourier, que era um socialista. Tá, só para constar. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite a todos que assistiram, boa noite a todos que estão aqui. Esse foi o debate de hoje. Eu vou finalizar aqui a transmissão. Bom, é isso, vai ficar no meu canal, no portal ISB. Quem quiser pode ir lá e assistir o debate.